Bem-vindos. Os últimos acontecimentos na cena política nacional são o tema do nosso programa de hoje, à conversa com António Barbosa. Dr. Barbosa, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Presidente da República disse ao país que não aceitava a reformulação apresentada pelo Governo, na qual o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, seria o vice-primeiro-ministro e sugeriu, o Presidente da República sugeriu um governo de salvação nacional. Era esta a solução ou decisão que estava à espera? Não era de todo a solução que eu estava à espera. Penso que o Presidente da República acabou por vir lançar mais achas para uma fogueira que já estava praticamente apagada. Tudo isto começou com um amuo, com um arrufo do Dr. Paulo Portas. O Dr. Paulo Portas, entretanto, em circunstâncias ainda não muito bem explicadas, mas de qualquer das formas, depois de alguma conversa com o Dr. Passos Coelho, que tenho que reconhecer que se portou à altura em todo este processo, o Dr. Passos Coelho portou-se à altura. Acho que foi um senhor na maneira como tratou de todo este problema. O Dr. Paulo Portas, penso que ficou com a imagem claramente manchada e marcada pelo seu comportamento mesquinho, esta ideia de querer mais poder, não convenceu ninguém e toda a gente ficou bastante desagradada com este comportamento. Agora, a posição do professor Cavaco Silva veio surpreender toda a gente. Veio criar aqui uma espécie de meio termo, com esta ideia de eleições para o próximo ano, um compromisso nacional entre o Partido Social Democrata, o CDS-PP e o PS, que sinceramente ninguém estava à espera. E ninguém estava à espera, e é uma solução que, embora em termos meramente ideológicos até poderia ser uma boa solução, mas é uma solução que não tem pés para andar, não é concretizável. Quando o Cavaco Silva pretende que o PSD, o CDS e o PS vão dar as mãos com a ideia de eleições no futuro e para tentar salvar o país da crise em que está, não me parece que vai conseguir rigorosamente nada, porque desde logo o PS já estava à espera de eleições e, portanto, não vai dar a mão ao PSD nem ao CDS, vão tentar que essas eleições sejam marcadas o mais rapidamente possível. Por outro lado, o PSD e o CDS também não ficaram agradados com esta solução, porque sentem que o lugar deles é a prazo, sentem que daqui a um ano que estaremos novamente em eleições. Portanto, é uma solução que não agrada a ninguém e que, pronto, só na cabeça do nosso Presidente da República é que esta solução foi idealizada. Ainda por cima, de forma, na minha perspectiva, precipitada, porque ninguém estava à espera dela. Se a ideia do Presidente da República era esta, quando ao longo da semana esteve a ouvir os líderes partidários, esteve a ouvir todos os partidos, os parceiros sociais, uma série de gente, deveria pelo menos ter apresentado esta solução, pelo menos aos três partidos, ao PSD, ao CDS e ao PS, para saber com as linhas com que se podia cozer. Agora, neste momento, acabou por criar mais um incidente, mais um problema, arrasta o país para uma situação de uma total indefinição, já se volta a falar na demissão do Dr. Passos Coelho, penso que não vai acontecer, já se fala outra vez nesta história do Dr. Paulo Portas que não se portou bem, já se fala que o Presidente da República também não andou bem em todo este processo porque faz alimentar uma novela que praticamente já tinha o seu epílogo, já tinha o seu final. E acabou. Esperam-se, portanto, tempos difíceis e de alguma instabilidade política, social e mesmo económica? Sim, tudo isto leva a alguma instabilidade. Nós vivemos um tempo difícil, mas também vivemos agora um tempo de férias. E, portanto, toda esta novela acabou por ser alimentada pelo Presidente da República e vai arrastar-se ainda por algum tempo. Neste momento estamos a aguardar qual é a definição de uns partidos, qual é a definição dos outros. Por outro lado, o Presidente da República também não explicou devidamente o que é que estava a pensar. Esta ideia de um compromisso, o compromisso passa por quê? Pelo PS dizer que amém a todas as propostas do PSD e do CDS, passa por integrar o PS no governo, passa por, só em relação a determinados dossiês, o PS estar associado ao PSD e ao CDS. Sinceramente não me parece que isso vai acontecer, porque o PS, já com o fito
nas próximas eleições tem necessariamente que se demarcar das posições do PSD e do CDS. E, portanto, não está nada interessado em colaborar com o PSD e com o CDS e com esta... eu quase que me atrevia a dizer patetice em termos de oportunidade, em termos de... porque destoa completamente, ninguém estava à espera disto e acaba por, como eu disse anteriormente, acaba por vir alimentar, incendiar um pouco a vida política quando estava tudo meio serenado. As pessoas já se tinham conformado com esta ideia de reforçar os poderes de Dr. Paulo Portas no governo, já estava toda a gente aquietada, já estava toda a gente mais tranquila e agora vem o Presidente da República com esta solução e anunciar eleições para o próximo ano. Aliás, esta decisão do Presidente da República pode até nem agradar a Paulo Portas, uma vez que ele fez uma espécie de birra para ter mais poder e para ser eleito ou ser nomeado vice-primeiro-ministro. E esta decisão pode não agradar o líder do CDS. Se ele não aceitar, a saúde da coligação está posta em causa. O objetivo do Dr. Cavaco Silva, do professor Cavaco Silva, é um bocadinho a ideia do país. É agradar a toda a gente e depois no final não agrada a ninguém. Esta ideia de atirar com bombom para o PS de que para o ano vamos ter eleições, aparentemente poderia ser uma solução de meio termo que agradaria ao PS. Mas, por outro lado, não desagrada, ou melhor, não agrada ao Governo porque a ideia de eleições para o próximo ano não agrada. Mas, por outro lado, a ideia de eleições no imediato agradava mais ao PS que ao PSD. E colocou aqui uma solução de meio termo. Bom, vamos todos dar as mãos agora durante um período de tempo e para o ano temos eleições. Só que, sinceramente, parece-me que não agradou a ninguém. O Dr. Paulo Portas não estará muito agradado porque começa a ver o lugar e os projetos que tinha em termos de reforço desta posição no Governo, começa a ver perigar toda esta situação, porque claramente o Presidente da República está a dar uma ideia de que não ficou muito satisfeito com esta birra do Dr. Paulo Portas e destas exigências do Dr. Paulo Portas em termos de governo. Por outro lado, também não se percebia muito bem ainda, ou não se percebe muito bem qual era a posição do Dr. Paulo Portas no governo. Era uma espécie de braço direito do Dr. Passos Coelho, mas depois também não se sabia bem se ficava ainda ligado a algum ministério, se não ficava. Também exigiu, ao que parece, ficar, ou pelo menos alguém da confiança dele, ficar com a pasta da economia, portanto era tudo ainda muito, muito confuso, mas claramente Cavaco Silva veio dizer, não, esta solução também não me agrada. O problema é que a solução que apresenta para resolver os problemas do país também parece que não agrada a ninguém, desde a esquerda à direita. Portanto, há aqui uma solução que é criar um compromisso entre pessoas que estão divorciadas. Portanto, quer criar aqui um casamento entre pessoas que estão desavindas. E, portanto, não me parece que vá conseguir grande coisa com isso. Vem a alimentar, de facto, uma novela que me parece que já deveria ter acabado. Sim, senhor, se Cavaco Silva tinha a ideia de para o ano fazer as eleições, quando acabassem os compromissos que temos assumidos com a Troika, quando a Troika deixasse de impor algumas regras no país, se calhar era preferível, neste momento, ter dito que sim às pretensões de Paulo Portas e de Pedro Passos Coelho, e para o ano, sim senhor, dizer não, quando isto não está bem e, portanto, vamos avançar para eleições. Por antecipação, prever esse cenário, parece-me que não, sinceramente, que não agradou a ninguém, desde a esquerda à direita. Entretanto, numa semana o Governo perdeu, ou pode vir a perder mais um, não é? Perdeu um ministro, o braço direito do Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e perdeu, ou pode vir a perder, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que seria o braço esquerdo do Primeiro-Ministro e o parceiro de coligação do Governo. O que é que se estará a passar no Governo? Há aqui qualquer coisa que esteja a ser escondido ao país ou é mesmo uma saturação política da governação? Não, o que se está a passar é alguma ganância do Dr. Paulo Portas. O Dr. Paulo Portas compreendeu finalmente, ao fim de 2 anos, que o PSD precisa do CDS-PP. E, portanto, esticou mais um bocado a corda e disse, meus amigos, a mim, da maneira que nós estamos, o casamento da maneira que nós o temos, não me serve. E, portanto, eu quero mais coisas. Quero ser eu o braço direito
do Pedro Passos Coelho, quero ter um controle mais efetivo sobre a economia, designadamente que o ministro seja das minhas cores, quero ter um controle mais efetivo de todas as negociações que vão sendo feitas com a Troika. Pronto, e de facto Pedro Passos Coelho se calhar não teve outra alternativa que não lhe dizer: sim senhor, meu amigo, vou-lhe dar isso tudo, mas mantenha-se ao meu lado para o governo não cair. Agora, na minha perspectiva, Paulo Portas saiu muito mal na fotografia. Ninguém compreendeu este arrufo, ninguém compreendeu o timing em que tudo isto surgiu vindo do nada e, portanto, as pessoas ficaram muito descontentes com esta solução. Ficaram as pessoas no geral e ficou, por exemplo, o Presidente da República em particular. Portanto, isto significa que a coligação não está tão saudável como pretendem fazer crer e, sobretudo, também em termos económicos, em termos financeiros, também que o país ainda está mergulhado numa crise profunda, apesar de um ou outro sinal de que estamos a sair dessa crise. A verdade é que os sinais são muito ténues e nós ainda estamos muito mergulhados nessa crise. Esse é que é o verdadeiro sinal. Portanto, uma crise política que estamos instalados nela e também, naturalmente, uma crise económica e financeira da qual está a tardar, da qual não estamos a conseguir sair. Muito obrigada, doutor. E é assim que terminamos hoje que estivemos à conversa com António Barbosa. Engimag em Valpaços, o seu parceiro de excelência. Miel Automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade, cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade é no Intermarché. Farmácia Almeida Souza, dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.